Vamos lá. Cara, primeiro é o seguinte, o que é teoria do Big Bang? Deixa eu fazer uma coisa bem rapidinho aqui, senão a gente não avança sem os conceitos estarem nos lugares corretos. É uma teoria cosmológica dominante hoje, que explica o desenvolvimento inicial do universo. Cara, ela é uma teoria científica, T maiúsculo, teoria científica. Não é uma hipótese, é um desejo, tá? Quando a gente fala em teoria científica, significa um corpo de conhecimento que já se sustenta por evidências de diversos campos científicos, testados, experimentados, extrapolados. Ela foi proposta originalmente, lá por volta de 1920, no início do século passado, por um belga, olha só, que era um padre católico, astrônomo e um cosmólogo que chamava Georges Lemaitre. E ele propôs essa teoria, naquela época, num contexto onde a teoria predominante era de que o universo estava num regime estacionário, né? E não estava expandindo, ou não tinha expandido de um processo inicial. Portanto, a teoria do Big Bang nos explica hoje como é que o universo se desenvolveu lá no seu início. Olha o ponto importante agora, a partir de uma singularidade, termo matemático aí, que é um ponto único, singular, sem explicação, no espaço-tempo. A partir desse pontinho aí, o universo se expandiu, originando o espaço e o tempo, e houve uma grande liberação gigantesca de massa e energia. Hoje nós falamos como uma explosão, mas não é uma explosão, né? Não dá para pensar que o Big Bang foi uma explosão, mas foi uma expansão da singularidade e ficou ironicamente conhecida como Big Bang, o grande bang, né? Grande explosão. Cara, foi irônico porque quem cunhou o termo Big Bang foi justamente o lado oposto, querendo ironizar, ridicularizar a teoria de que o universo teria expandido de um ponto singular, numa entrevista de rádio lá na época, e o negócio ficou e adotaram o nome, né? De Big Bang. Mas olha só, olha por que é interessante. Olha por que é que eu disse que a teoria do Big Bang explica o desenvolvimento do universo, e não a sua origem. Cara, a teoria do Big Bang não tem condições, olha os limites da ciência aí, de falar nada sobre a origem do universo. Ela apenas explica muito bem assim, a cascata de eventos, né, de causa e efeito, ao longo dos 14 bilhões de anos de desenvolvimento do cosmos. Mas ela não tem condições de falar nada da origem. Olha de novo, não tem condições de falar nada sobre propósito. Não tem condições de nada de falar sobre intenção. Excluir nem colocar um criador na jogada. Ela é ciência. Ô Guto, então essa tua colocação, ela já responde uma outra pergunta. A teoria do Big Bang, ou seja, quando fala teoria, né, ficou bem claro na sua fala, não é uma... porque alguns críticos falam assim, ó, mas isso é só uma teoria. Gente, teoria na ciência é uma parada séria, comprovada. Exatamente. Com fatos, estudado e por aí vai. Então, assim, a teoria do Big Bang, que é aceita hoje em dia pela ciência, grosso modo, ela não contradiz o relato da criação, por exemplo. Isso. Eu acho que a pergunta dele tá mais ou menos ligada com isso. Gente, existe Big Bang, mas e a Bíblia? A Bíblia não fala que teve um Big Bang. Claro, exato, esse é o ponto. Claro que aí é o ponto crucial, né? Aparecem aí dois problemas, ó. Primeiro, a teoria do Big Bang é contrária a uma visão criacionista do cosmos, ou seja, aceitar a explicação científica do desenvolvimento do cosmos requer a ausência ou a exclusão de Deus ou de qualquer criador? Não com letra maiúscula. Ela não diz nada contra a ação do Criador. Ela não exige a não existência de um Criador, sabe? Ela não fala nada sobre a origem do universo, sobre propósito, teleologia, como a gente já falou. Ela não pode falar nada sobre direção, para onde o mundo está indo, qual que é a função, o que nós estamos fazendo aqui. Não pode. Ela só nos explica processos físicos de causa e efeito. Isso ela nos explica muito bem. E eu, Gustavo, vivendo no século XXI, eu não tenho por que não aceitar o que essa teoria me informa. Porque ela olha para o mundo natural e me dá essas informações. Você vai falar assim, mas ela já mudou, né? Porque antigamente não era assim, no futuro pode ser diferente. Como é que você pode bater o martelo falando que é assim então? Cara, eu penso assim, ó, teoria científica, eu gosto da analogia, é mais ou menos como montar um quebra-cabeça de infinitas peças. Você vai montando as peças do quebra-cabeça. Sabe aquela hora em que você juntou um monte de peças num miolo e aquilo ali, você olha para aquelas peças montadas e elas fazem sentido? Assim, começa a surgir uma imagem que você olha para aquilo e fala, cara, isso aqui tá certo.
ainda falta uma peça ou outra, sabe? Você pode até ter colocado uma peça errada, você vai lá e troca depois, você conecta com as coisas que estão em volta, mas a teoria científica, uma vez que ela começa a ser montada, ela vai melhorando, vai progredindo, e ela não vai ser mais virada de cabeça para baixo. Você não vai olhar para aquela imagem e falar assim, não, isso aqui agora tem que ser outra coisa, outra imagem, sabe? Esse é o avanço que a ciência nos permite, ela vai construindo isso ao longo do tempo. Agora, olha que interessante, se você crê que a teoria do Big Bang exclui Deus da jogada, é porque você não está colocando qualquer controle do mundo natural debaixo da soberania divina. Cara, eu creio que nada escapa ao controle e à soberania de Deus. Nada. E ele pode ter usado qualquer processo, qualquer um, pode ter agido diretamente ou indiretamente, né? Imediato ou imediatamente, para criar no mundo como ele bem quis. Não tenho como aferir isso da criação, do mundo natural. Isso é informação que nos vem da Bíblia, sabe? É pela fé, olha lá, Hebreus 11:3, adoro. É pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é invisível. Então, é pela fé que eu creio que Deus criou o universo. É claro que eu creio que o universo existe, eu estou nele, isso qualquer um acreditaria. Mas é pela fé que eu creio que Deus criou o universo. E não porque o Big Bang me comprova. Então olha que interessante. Por um lado, ele não exclui Deus da jogada. E olha agora o crente querendo pagar de cientista aí. Por outro lado, o Big Bang também não prova a existência de Deus. E o que a gente vê hoje é às vezes um tipo de evangelismo científico que quer falar assim, tá vendo como é que o Big Bang prova a existência de Deus? Porque ele prova, voltando no tempo, que o mundo começou de uma singularidade. Portanto, tá ali o momento da criação ex nihilo. Tá ali o momento em que Deus agiu, sabe, no tempo e tal. Cara, não dá pra falar isso também. Não coloque essa carga de provar a existência de Deus, porque a teoria que explica o desenvolvimento do cosmos nos aponta para uma singularidade. Não dá pra fazer isso, né? O seguinte, o Big Bang nos explica que o cosmos existe há 14 bilhões de anos. E aí que entra o grande problema, óbvio, da pergunta do nosso irmão lá. Como é que isso fica com a narrativa de Gênesis, né, cara? Como é que você encaixa as duas coisas? Ora, elas não se encaixam. Na verdade, são narrativas que não foram feitas para se encaixar. São pontos de vista assim, diferentes, né? Que revelam aspectos diferentes da criação do universo, sabe? E o que nós aprendemos do mundo natural e o que nós aprendemos da revelação especial são informações verdadeiras e complementares. Então, olha só, não coloque no texto bíblico uma carga que ele não se propõe a revelar. Cara, eu não devo parar de ler o texto bíblico da forma que eu lia, porque agora nós temos compreensão diferente vinda da revelação geral. Nós precisamos sim ler o texto trazendo informação da revelação geral. Se você entende que o mundo natural também é revelação do mesmo Deus das Escrituras, e que as duas revelações são livros do mesmo autor, cara, então você consegue retirar a carga que antes estava posta lá sobre as Escrituras, nesse assunto cosmológico, porque hoje nós adquirimos melhor conhecimento do funcionamento do mundo natural. Isso vem da ciência. Isso significa que a narrativa bíblica perdeu o seu valor ou sentido? Claro que não. Na verdade, significa que o seu valor e sentido para todos os povos de toda a Terra, em todo o tempo, está preservado e, na verdade, evidenciado. Cara, é nesse ponto que tem discordância, sabe? É nesse ponto que eu discordo de muitos dos meus irmãos, discordo em amor, em entender que eu posso atualizar compreensão teológica a partir de revelação geral. Ou seja, de boa compreensão do mundo natural. Uma deve promover a outra. Bem, isso tudo depende, Marcelinho, de como a gente lê o texto bíblico, né? A leitura de Gênesis, entender que Gênesis é um texto teológico, é uma narrativa teológica e não um livro de ciências.